Cadeira lá. Senta aqui, Bia, pertinho de mim. Pronto. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, viemos te louvar, viemos te glorificar, viemos te exaltar, Senhor, pelo dia, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão, pelo teu sustento e pela tua provisão, e por tudo, Senhor, que tem feito nas nossas vidas. Nós viemos lhe pedir em nome de Jesus pela reunião da Dorcas, que tu possas continuar abençoando, Senhor, e prosperando esse grupo, que tu possas, Senhor, multiplicar a quantidade de pessoas, Senhor, e dizemos, eis-nos aqui, usa-nos de acordo com a tua vontade, e que possamos, Senhor Jesus, ser incomodados para trazer, Senhor Jesus, mais pessoas para dentro da tua casa, e que teu nome possa ser louvado, glorificado e exaltado. Espírito Santo, tu és bem-vindo no nosso meio, fala aos nossos corações aquilo que tu tens para nós, em nome de Jesus. Amém, Pai, e aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, deixa eu só desligar isso aqui, irmãos, para que não haja nenhum tipo de problema. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está lá no livro de Neemias, que nós vamos falar sobre comprometimento com Deus e com a sua palavra e com a sua obra. O que as irmãs entendem sobre comprometimento? O que é ser uma pessoa comprometida? Comprometer com aquilo que você foi designado a fazer ou se comprometeu a fazer. Se comprometer, mas o que é se comprometer? O que significa a palavra comprometimento? Fazer? Comprometimento. Tem as suas vantagens de ser casado com uma professora de português, mas também tem suas desvantagens, tá? Que quando ela tem que puxar minha orelha, isso daí tá errado, você falou errado. Ela também faz, tá bom? Comprometimento. Então é uma copromessa de que eu vou fazer. Uma promessa? Assumir um compromisso. O que é um compromisso? Eu assumo, não é que alguém veio e entregou algo para mim fazer, não, é algo que eu me disponho a fazer, e vou lá e faço. Eu faço. Tudo bem? Tá certo? Vamos ler lá então em Neemias 2, nós vamos ler o versículo 17 em diante. Mais tarde eu lhes disse: vejam que triste estado nós encontramos Jerusalém, jaz em ruínas, com os portões queimados. Venham, reconstruamos o muro de Jerusalém, para que não continuarmos nesta situação desonrosa. Disse-lhes também acerca da grandiosa mão de Deus que esteve comigo, e também sobre o rei que me disse, aquilo que me disse o rei. E eles falaram: vamos recomeçar a reconstrução agora. E se puseram a realizar essa boa obra com energia. Quando Sambalate, seu servo amonita, o árabe, ouviram a respeito disso, começaram a zombar de nós e a nos ridicularizar. O que estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? No entanto, eu lhes respondi: o Deus dos céus nos capacitará para sermos bem-sucedidos. Por isso, nós, seus servos, começaremos a reconstrução. No entanto, vocês não têm parte nem direito na história para celebrar aqui em Jerusalém. Essa é a história de Neemias. Neemias era um profeta que foi levado de Jerusalém, foi cativo pelo povo persa e foi colocado a serviço do rei. E estava no palácio do rei. E por causa dessa proximidade que ele tinha com o rei,
Ele conseguiu, e falava, e ele chorava, e ele ficava triste, e o rei gostava de conversar com Neemias, e teve um belo dia que o rei chegou para conversar com Neemias estava muito triste, e o rei chegou para Neemias e disse: Neemias, o que está acontecendo? Você não está normal, você não está no seu estado normal, você é tão alegre, o que está acontecendo? Neemias virou para o rei e disse: olha, rei, vocês chegaram lá, desde que a Babilônia entrou em Jerusalém, acabou com Jerusalém e tudo mais, vocês foram lá, entraram na Babilônia, nos resgataram de lá, trouxeram para cá, e mesmo assim Jerusalém continua destruída. E isso está me incomodando. Isso está me deixando chateado. E isso faz o meu coração se entristecer, e deve fazer o coração de Deus se entristecer também. E aí o rei se viu tão comovido com aquela situação, virou para Neemias e virou para ele e falou assim: tá tudo bem, Neemias, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reconstruir Jerusalém. Então você vai ser permitido a ir lá e a reconstruir Jerusalém. O que você precisa, Neemias? Eu preciso de cartas para que a gente possa ir lá e passar pelas nações aonde o rei governa, e eu preciso de madeira, eu preciso de pedra, eu preciso de trabalhadores e tudo mais e tal. E o rei virou e falou assim: olha, Neemias, vamos fazer um acordo entre nós. Você vai, começa a reconstrução da cidade e você volta, porque você é meu amigo e eu quero você perto de mim. Os nossos relacionamentos trazem benefícios para nós quando nós tememos a Deus. Deus faz com que esses relacionamentos nos honrem, sejam honrados e nos trazem benefícios. Nós não precisamos fazer muito para trazer pessoas para a igreja, é só nós olharmos na nossa volta, é só nós conseguirmos conversar bem, que nós conseguimos atrair pessoas para Deus. E era o caso nesse caso aqui de Neemias com o rei. Então vocês que estão, nós aqui do Dorcas, e as pessoas que vão ouvir isso daí pela internet, saibam, trazer pessoas para dentro de Deus parte de nós. Parte do nosso compromisso com isso. Por quê? Porque elas vão ver nas nossas atitudes. Neemias não precisou ficar argumentando muito. Não precisou ficar falando demais. Neemias era escravo. O rei podia simplesmente virar para ele: não, você não vai, e acabou. Jerusalém é uma cidade que por direito é minha, porque pertencia à Babilônia e eu derrotei a Babilônia. Então Neemias é minha, Jerusalém é minha. Eu não quero nem saber daquilo lá. Mas por causa de Neemias ele disse: não, você vai lá então, vai cuidar da reconstrução e volta para cá, porque você é meu amigo. Nós estamos falando de um rei que tinha diversos deuses na sua nação. Era um rei persa. Mas mesmo assim ele se sentiu comovido por causa da amizade que ele tinha com Neemias. Então nós não precisamos buscar pessoas para trazer para dentro da igreja muito longe. Elas estão próximas de nós. São os nossos amigos, são os nossos vizinhos, são os nossos parentes que nos conhecem. Mas também tem o lado errado. Tem também que aqueles que, em vez de trazer por causa das suas atitudes, afastam. Porque servir a esse Deus que você diz que serve, com as atitudes que você tem, estou fora. Por quê? Porque aquelas pessoas se acham melhores, têm atitudes melhores do que aquelas que muitas pessoas que estão dentro da igreja hoje têm.
E aí vem um questionamento: que tipo de pessoa eu tenho atraído para perto de mim e que tipo de pessoa eu tenho conseguido trazer para dentro da igreja? Eu tenho conseguido trazer ou tenho conseguido afastar? Neemias, nesse caso, trouxe o rei para perto dele e foi beneficiado com isso. Deus honrou a atitude de Neemias, porque o rei deu as cartas e falou assim: Neemias, e eu digo mais, Neemias, se nós lermos o capítulo 1 e o capítulo 2, o começo do 1, desde o 1 ao 2, nós vamos perceber que o rei deu tudo aquilo que Neemias pediu, e disse para Neemias ainda: e digo mais, Neemias, se isso não for suficiente, mande um mensageiro atrás de mim, que eu vou dar aquilo que for necessário para que você faça a sua obra. E ai daquele que se envolver no seu caminho. E Neemias foi. Chegou em Jerusalém, achou um bando de gente lá, e que estava todo mundo sem saída, andando de um lado para o outro, todo mundo desesperado, não sabia o que fazer e tudo mais e tal. Ele reuniu todo mundo e disse: olha, em primeiro lugar, vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Vamos botar ordem nessa bagunça aqui. Lá, isso daí está lá no versículo 11, ó. Então cheguei a Jerusalém, após estar lá por 3 dias. Ele ficou lá 3 dias. Levantei-me durante a noite, eu e poucos homens comigo, e não contei a ninguém que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém. E não levei nenhum animal comigo, exceto o animal naquele em quem eu montava. Saí à noite pelo portão do vale até a fonte do dragão e o portão do esterco, e inspecionei os pontos derrubados dos muros de Jerusalém, onde os portões foram queimados. A seguir fui ao portão da fonte e ao do tanque do rei, mas não havia espaço para o meu animal passar. Subi o vale no escuro e continuei a inspeção do muro. Voltei e entrei pelo portão do vale. E os oficiais do rei não sabiam aonde eu havia ido ou o que eu estava fazendo. Até aquele momento, eu não havia dito nada a respeito disso aos habitantes de Judá. É interessante nós sabermos que quando nós colocamos um propósito no nosso coração e um propósito diante de Deus, eu tenho que ficar fazendo alarde, tenho que ficar fazendo propaganda daquilo que eu vou fazer e daquilo que Deus colocou no meu coração para fazer, ou tenho que ficar na minha? O que as irmãs acham? Na minha. No silêncio, né? No silêncio. Eu não fico, não. Quem faz, olha bem, percebe bem, quem faz as coisas dentro da igreja não é uma pessoa que fica fazendo alarde. Ô, Diário, tá falando para mim, é? Não, estou falando para todos nós. As pessoas que trabalham dentro da igreja e que são bem-sucedidas na obra de Deus não ficam fazendo alarde. Neemias tinha a carta do rei na mão. Ou seja, o rei tinha dito para ele: lá em Jerusalém quem manda é você. Lá em Jerusalém, aquilo que estava escrito naquela carta dizia o seguinte: que todos os oficiais do rei estavam a serviço de Neemias. Que eles fizessem tudo o que Neemias ordenasse. Ou seja, em Jerusalém, Neemias era o rei. Mas Neemias podia ter chegado lá. Você conhece crente pavão? Crente pavão é aquele que gosta de estar lá na frente, que coloca lá, abre o rabo assim e se mostra. Mas na hora do vamos ver, Se fecha. na hora de colocar a mão na massa, sai fora. Por quê? Porque ele gosta de aparecer. Em contrapartida, aquele que faz, aquele que é comprometido com a obra, ele
faz e não gosta de ficar mostrando que foi ele que fez. Não faz propaganda, não faz alarde, ele simplesmente vai lá e faz. Isso é uma pessoa comprometida. Tudo bem? Então quando vocês veem aquela pessoa que gosta de estar lá na frente, não pode ver o microfone que já gruda nele, parece que... beleza, mas bota para lavar uma louça. Não é bem assim, não dá, porque eu tenho um compromisso por causa disso, por causa daquilo outro, que não sei o que e tal. Quantas pessoas trouxe para dentro da igreja? Sabe o que é? Eu tento com os meus vizinhos, tento com a minha família, não sei o que, lá. Ô, irmão, vamos varrer o chão? Não, eu não... Hoje não dá, e que não sei... eu tenho problema na coluna, e que não sei o que e tal. Botou então para lavar o banheiro, Bia, aí pronto. Falou, precisa lavar o banheiro lá embaixo. Vixe! Até o gato do vizinho morre nessa hora. Não porque o gato do vizinho morreu, eu preciso lá fazer o enterro. Rapa. Crente pavão. Mas se falar para ele, olha, o culto está lá. Você vai falar, vai ter uma festa aí, é você que vai dirigir o louvor e que não sei o que e tal. Não, eu tô lá. A mãe pode estar no hospital, não tô lá. Vou lá. Por quê? Porque dá ibope. Mas lavar o banheiro da igreja não rola ibope. Então eu costumo dizer que dentro da igreja tem 3 tipos de crente. Um é o pavão. Um é o pavão. Um nós já falamos, é o pavão. Um é o crente bagre ensaboado. Conhece bagre ensaboado? Já tentou segurar um bagre ensaboado, Arlete? Não tem como. Você aperta ele aqui, ele... É liso, né? Tenta, é liso. Tenta segurar um bagre ensaboado. Você aperta aqui, ele sobe ali. Escorrega. É aquele crente que entra dentro da igreja e vira e fala assim: irmão, olha, nós vamos fazer um mutirão para pintar a igreja. Não, beleza, vou e que não sei o que e tal. 10 minutos antes de começar o trabalho, cadê fulano? Daqui a pouco toca seu celular e vira e fala assim: olha, eu me comprometi, mas aconteceu um probleminha aqui e tal, e eu não vou conseguir ir. Não vou conseguir ir. É aquele crente que vira e fala assim: irmão, eu tenho um negócio aqui para a gente fazer e tudo mais. Não, vamos lá e tal. Ele até te apoia, mas na hora de fazer, liso que só. Mano, nós vamos fazer um almoço que não sei o que e tal, babá. Olha, a gente está arrecadando tanto. Não, aqui na minha casa está assim, que é assado, e que não sei o que e tal. Não, eu até gosto, não, que não sei o que e tal. Eu vou e que não sei o que, dá o nome, beleza, tal. No dia não aparece, não dá as caras. Não. Aí você vai conversar com ele, ele arruma 1001 desculpas. E você tem aquele que é comprometido, o pau para toda obra, o famoso crente pé de boi. Sabe o que é crente pé de boi, viu? Sabe, Arlete? Eu acho que a Arlete é um pé de boi. A Vilma também. Você também. Não, a gente faz o que pode, mas nós... A gente faz o que pode. É aquele que vão fazer isso? Vamos. Eu sei, Marlene. Se você fala que vai, você tem que ir. O ponto é esse, Marlene. Por quê? Porque você não está fazendo para os outros.
Você tenha plena consciência que você está fazendo para Deus. E para Deus, quando nós colocamos um voto, eu vou fazer, faça. Porque Deus vai te cobrar. Não é que Ele vai bater na porta da tua casa e vai dizer assim, olha, você prometeu que ia e você não foi. Não é isso não. No dia do julgamento, e que vai acontecer, irmãos. Não tem até medo. Vai passar um filminho da nossa vida. Porque está escrito na palavra, se você não pode fazer, não diga que vai fazer. É melhor você não prometer. É aquilo que a Marlene falou. Se eu sei que eu não posso, diga, vai acontecer isso e que não sei o que, posso contar com você? Não, não posso. Por quê? Porque naquele dia eu tenho um compromisso. Do que você dizer, posso. Ou dizer, posso se eu estiver lá na frente. Se eu não estiver lá na frente, eu não posso. Assuma. Porque a palavra diz que a palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Jesus diz, se você fizer um voto, cumpra o voto que você fez. Porque se você não for cumprir, era muito mais fácil você ter ficado calado, quieto. Porque Deus vai te cobrar. O crente comprometido pode estar chovendo, você vira para ele e fala assim, amanhã nós vamos lavar a janela da igreja, beleza? Beleza. Aí no dia que você marcou com ele lá, amanhã, aquele pé d'água, e que não sei o que e tal, e bababá, bababá, bababá. Pode ser certeza, na hora que você marcou, ele está lá, o balde e a vassoura na mão, na porta da igreja, te esperando. Pô, mas não estava chovendo? Tava. Não vamos lavar a janela por dentro e por fora? Vamos. Ele vai dar seu jeito e vai lavar a janela, o pé d'água lá fora. Ele vai virar para você e vai falar assim, viu, Lídia? Aí eu falo assim, o bom que está chovendo, né? Porque a gente não vai gastar a água da igreja para enxaguar a janela pelo lado de fora. O bragre ensaboado, você vai ligar para ele, não vou, porque está chovendo, vou fazer o que aí? Vou me molhar todo. O pavão vai dizer isso, viu, irmão? Falou, não, eu não vou não, porque eu vou me molhar todo, como é que vai ficar a minha imagem? Vou chegar aí todo molhado, aí eu vou ficar resfriado, e aí não vou poder dirigir o grupo de louvor à noite. Vou estragar minha camisa nova. E o Mussu? Você não pega o Mussu, ele pega nele e faz, que ele escapou. Esse é o bagre ensaboado. Você aperta embaixo e ele escorrega para cima. Que tipo de crente eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Sou uma pessoa comprometida? E veja, quando nós falamos de comprometimento, nós falamos de comprometimento com Deus. As pessoas comprometidas, elas não estão se importando com o seu bem-estar próprio. Neemias era amigo de Deus, Neemias era copeiro do rei. Sabe o que o copeiro fazia, Lídia? Copeiro, abaixo do rei, era o homem de maior confiança do rei. O homem de maior confiança do rei não era o líder do exército dele, não era a mulher dele, não. O maior comprometimento, pessoa de maior confiança do lado de um rei naquela época era o seu copeiro. Sabe por quê, Lídia? Porque naquela época era muito fácil de matar um rei envenenado. Se o cozinheiro ficasse meio de ovo virado com o rei já... Aí você sabe o que o copeiro fazia, Lídia? O rei vai tomar um copinho de vinho que veio lá da cozinha. Falou, peraí, rei.
dava aquela bicadinha, esperava um minutinho, tal, ficava olhando para o rei ficava olhando para ele. Se ele caísse duro que nem um pedaço de pau, significava que o vinho estava envenenado. Ele comia do prato do rei. E consequentemente, por causa disso, ele ficava do lado do rei o tempo todo. Só se desligava do rei quando o rei ia deitar. Por quê? Porque ele ficava lá do lado. Então o rei confiava, era uma relação de confiança. E isso trazia benefícios para Neemias. Tinha dinheiro, tinha confiança, tinha seus certos privilégios, mesmo para um escravo, porque era homem de confiança. Aí, mas de repente, Neemias se sentiu incomodado, falou, viu, eu estou aqui, estou no meu conforto e tudo mais, e Jerusalém está lá, todo em ruínas. O que você quer que eu te faça, Neemias? Vou para lá, permita que eu vá lá. Mas Neemias, aqui você tem de tudo, você tem uma caminha linda, bonita, maravilhosa, você tem lá seus aposentos, você tem todo o privilégio, come do bom e do melhor, que não sei o que, vai para um lugar que está em ruínas, Neemias. Vou. E para trabalhar, Neemias, pesado. Para trabalhar pesado. Mas não importa, eu estou fazendo isso para Deus. Deus está me incomodando. O que Neemias fez? Ficou lá no conforto dele? Não. Isso é uma pessoa comprometida com a obra de Deus. Isso é uma pessoa comprometida com Deus. Para ele não vai ter tempo ruim. Porque ele sabe que aonde Deus está, a bênção de Deus está também. Neemias sabia que não ia ser fácil. Como não foi. Vamos ver lá no 3. Ele coloca aqui a relação de todas as obras e tudo mais e tal. E esses caras aqui que chegaram aqui, ó, lá no versículo 19. Sambalate e a sua turma que estavam lá, que eram membros de outros países e que não sei o que, e que não queriam ver a obra de Deus prosperar, que não queriam ver que Jerusalém fosse reconstruída, começaram a virar e colocar empecilhos. Viu? Vocês estão se rebelando contra o rei? Vocês acham que vocês têm capacidade para fazer isso? Vocês acham mesmo? Vocês acham mesmo que isso vai dar certo? Quantos de nós aqui já colocou um propósito no coração e tudo mais, tal, e de repente chega alguém e vira e fala assim, quer jogar um balde de água fria na sua cabeça? Quantos? Eu acho que todos nós, né? Às vezes o balde não é nem de água fria, de cubo de gelo. De cubo de gelo mesmo, né? Fala, não, isso não vai dar certo. Não, para quê? Não, para que mexer nisso? Deixa isso para lá. Ou tem aqueles que viram e falam assim, você vai fazer isso? Você não tem a menor capacidade para fazer isso. Sambalate deve ter chegado para Neemias, você, copeiro do rei, vai chegar aqui, vai querer reconstruir muro, levantar portão? Você não é capacitado para isso, não. Vai lá, volta para sua vidinha lá de prazeres no palácio e deixa esse monte de entulho aqui. O que Neemias respondeu para ele? No entanto, eu lhes respondi, versículo 20, o Deus do céu nos capacitará para sermos bem-sucedidos. Quando você é uma pessoa comprometida com a obra de Deus e com Deus, você tem a noção de, primeiro, que Ele vai te abençoar.
Em segundo, que ele vai te capacitar, ou seja, que ele vai dar tudo o que for necessário para que você faça aquilo que você propôs no seu coração. É ele que capacita. Essa é a diferença do pavão, Arlete, porque o crente pavão, ele confia na capacidade dele. Verdade. O comprometido não. O comprometido confia em Deus. Verdade. É ele que me capacita. Por isso, nós, seus servos, começaremos a reconstrução. No entanto, vocês não têm parte e nem direito nisso. O bagre ensaboado, quando a obra termina, ele vai se achegar e vai falar assim: "Oh, fizemos bem, né?" Aí você olha bem para a cara dele e fala assim: "Fizemos?" Ou as suas desculpas não deixaram você permanecer? O pavão vai virar e vai falar assim: nós trabalhamos bastante, fomos lá, olha que bom, que bênção e que não sei o que e tal, lá. Aí o comprometido vai estar sentado aqui no fundo, vai virar e vai falar assim: bela porcaria esse sujeito, né? Quem não lavou um copo. Estou dando só um exemplo, tá, irmãos? Então vamos ser comprometidos. Se nós fizermos um voto diante de Deus, vamos cumprir, porque vamos saber que nós vamos prestar contas diante de Deus. E vamos estar prontos para fazer aquilo que for necessário dentro da casa de Deus. Porque Deus vai nos capacitar, Deus vai nos honrar e vai trazer pessoas. Mas eu preciso colocar esse propósito no meu coração e preciso executar. Projeto sem ação é morto. Aquilo que Paulo diz é muito claro: fé sem obras é morta. Não adianta eu dizer que confio em Deus, mas continuo tomando a frente de Deus. Não adianta vamos fazer e ficar só no vamos e não vou. Projeto no papel é lindo, bonito, maravilhoso, mas se não arregaçar as mangas e cair para dentro dele, não funciona. E na igreja não é diferente. A igreja tem uma diferença sim. Que o Deus da igreja, que o Senhor da igreja vai cobrar os seus servos daquilo que fizeram dentro da casa de Deus. Amém? Sejamos então um crente cooperativo, um crente comprometido com a obra de Deus e com o Deus da obra. Amém? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão.